Nós vamos para a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Nós já observamos dos versículos de 1 a 6, né? Nós vimos aí algumas coisas muito importantes dentro desse texto, dos versículos de 1 a 6, e hoje à noite nós vamos continuar a partir do versículo 7 até o versículo 10. Como eu disse alguns dias, quando começamos o capítulo 4, nós queremos ir degustando o capítulo 4, porque os estudos, tanto da quarta-feira como do domingo de manhã, são baseados a partir do capítulo 4 do livro de Efésios, quando o apóstolo Paulo começa a tratar sobre a igreja e sobre o seu trabalho, aqui nessa terra, e como é importante o trabalho da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Nós vimos aí o caráter cristão, falamos sobre humildade, mansidão, e longanimidade. Também falamos sobre amor, quando tratávamos sobre o caráter, a paz, e entramos então no capítulo 4, de versículo 1 a 3, falando sobre o caráter cristão. O segundo, nós vimos aí dos versículos de 4 a 6, nós vimos a união da igreja, composta por salvos em Cristo Jesus, dirigidos pelo Espírito Santo, que tem uma vocação para servir ao Senhor, servindo com união a este Deus maravilhoso e tendo uma fonte de união que é o Senhor nosso Deus. Essa é a fonte da união da igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje à noite nós vamos começar a tratar sobre os dons que Deus reparte na igreja para o bom funcionamento e para abençoar, também a igreja de uma maneira geral, quando nós nos deixamos ser usados pelo Senhor. Nós vamos aí do versículo 7 ao versículo 10, você pode permanecer assentado mesmo. A palavra de Deus nos diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todo o céu, de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então nós vamos estar aí dentro desses versículos e vamos observar algumas coisas importantes que o apóstolo Paulo destaca aqui dos versículos 7 ao versículo 10. Quando Paulo ele faz essa consideração, desses assuntos importantes aqui, ele não deixa de fora o quanto é importante a presença do Senhor Jesus Cristo para a igreja. É importante que a igreja entenda, a necessidade de que Jesus esteja presente. Paulo ele deixa isso muito claro nos versículos de 7 até 10, essa presença do Senhor Jesus conosco. Nós vamos olhar para algumas considerações que Paulo faz aqui dos versículos 7 a 10. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para os versículos 7 e 8 do capítulo 4, onde Paulo vai afirmar da seguinte maneira: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então nós vamos observar algumas coisas importantes que Paulo destaca aqui nesses dois versículos. Paulo ele considera agora esses aspectos, esse novo assunto dentro do texto. Ele esteve falando das qualidades dos membros da igreja e agora ele vai falar sobre as funções dos membros da igreja para a edificação da igreja. De que maneira Paulo vai tratar sobre essas funções? Ele começa estabelecendo o que para ele era uma verdade essencial. Era muito importante que a igreja em Éfeso, tanto quanto a igreja dos nossos dias, compreendesse o quanto isso é importante
para servirmos ao Senhor. De fato, todo dom, não é, que o servo de Deus possui vem do trono da graça de Cristo. Nós somos capacitados em tudo aquilo que nós vamos servir ao Senhor. A nossa capacitação vem de Cristo, ela não vem de nós. Nós falamos um pouco disso na quarta-feira passada. Falamos o quanto é importante nós reconhecermos que a nossa capacidade não está em nós. Não é pensar em Jesus como doador de todos esses dons que o cristão possui. Não é? Então nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração, constantemente. Todos os dons e toda a maneira como Cristo tem nos usado, tudo isso é doado para nós por Cristo. Isso não vem de nós. Nós não temos isso em nós mesmos, mas isso vem do Senhor. E cada virtude que possuímos, cada vitória que ganhamos, cada pensamento santo que temos, são somente através do Senhor Jesus. Somente através de Cristo nós conseguimos chegar à santificação que Deus espera da sua igreja. Nós não conseguiríamos nada disso se não fosse o Senhor Jesus. Então Paulo ele faz essa consideração dentro do texto, quando ele coloca no versículo 7, dizendo: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. É exatamente isso que Paulo está tratando aqui no versículo 7. Ele está falando sobre estarmos recebendo diretamente do trono da graça de Cristo aquilo que necessitamos para servi-lo. Para considerar que Cristo é o doador desses dons, Paulo cita um versículo muito conhecido do livro de Salmos, não é? E aqui ele vai fazer essa citação no versículo 8, quando ele diz: pois diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse versículo que Paulo está usando aqui na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 8, esse mesmo versículo está escrito em Salmo 68, certo? Mas com uma visão um pouco diferente da visão colocada por Paulo aqui no versículo 8 de Efésios. Veja o que diz comigo lá em Salmo 68, versículo 18, o que o texto sagrado nos diz ali. O texto nos diz da seguinte maneira: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habite entre eles. Gostaria de destacar algumas coisas aqui dentro e fazer uma comparação com o versículo anterior que nós estamos estudando, que é Efésios capítulo 4, versículo 8. Não é? Aqui o apóstolo Paulo ele coloca da seguinte maneira, não é? Se você lê todo o contexto do Salmo 68, você vai observar que está se tratando, não é, de um rei conquistador. Não é? Ele travou uma batalha e ele teve a conquista nessa batalha, e agora ele volta trazendo para Jerusalém o troféu, não é? Ou seja, todos aqueles que ele conseguiu, todo o espaço que ele conseguiu conquistar, ele então leva de volta alguns prisioneiros acorrentados de volta para entrar, não é? E a palavra de Deus nos diz que então ele sobe aos degraus, ou seja, ele sobe ao santo monte de Sião, não é? Ele entra ali como vitorioso, não é? E mostrando o troféu dessa vitória. Então esse rei conquistador, não é? Esse rei conquistador voltou, não é? Exibindo o seu troféu e exigindo um resgate, não é? Dos povos conquistados. Então é isso que apresenta no versículo 18 do Salmo 68. Nós vemos aí um rei que está exigindo daqueles que foram conquistados um resgate, o pagamento de tributo, não é? Por terem sido, não é, resgatados. Agora no verso 8, onde nós estamos, eu quero que você observe comigo a diferença. Leiamos o versículo 18 do capítulo 68 de Salmo, que diz o seguinte: tu subiste ao alto e levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens. Certo?
Agora vamos ver a diferença que Paulo trata no versículo 8 de Efésios capítulo 4. Ele diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. No primeiro momento ele requer os dons. No segundo momento ele doa os dons. Certo? Então eu gostaria de destacar o seguinte: no Antigo Testamento o rei conquistador ele exige receber os dons dos homens. No Novo Testamento, Cristo, o conquistador, oferece dons aos homens. Então vamos dizer o seguinte, da seguinte maneira: nós vamos olhar para Salmo 68, versículo 18, e olhar para a pessoa de um Deus vivo e verdadeiro. Deus exigia, não é, uma resposta de obediência aos mandamentos no Antigo Testamento, certo? Essa obediência às respostas do mandamento do Antigo Testamento. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, o que ele faz? Ele doa, é a graça. Paulo apresenta lei e graça dentro de 2 versículos aqui no texto. Ele mostra o quanto é importante que o povo de Deus entenda que no Antigo Testamento Deus é um Deus que exige obediência. No Novo Testamento, Cristo, ou Deus, não é? Se nós pudermos assim dizer, Deus é um Deus que dá. Ele doou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e perdoar os meus e os seus pecados, não é? Então nós podemos ver a diferença daquilo que Paulo trata no versículo 8, olhando para Salmo 68 e observando que muitas vezes nós passamos por esse texto, lemos o capítulo 4, lemos o versículo 8, não é? E aí a gente fica somente com essa observação do capítulo 4, versículo 8, e nos esquecemos de fazer essa comparação com o texto sagrado do Antigo Testamento. E como isso é importante? Porque Paulo está falando de lei e graça. Ele está dizendo: Deus exigia plena obediência ao mandamento, e agora ele doou o seu Filho para que nós então fôssemos salvos, para que nós então fôssemos lavados e remidos do nosso pecado. Então nós vemos aqui Paulo apresentando lei e graça, dizendo: olha, é exatamente assim que as coisas acontecem na obra do Senhor. Em um período, em um momento da história do cristianismo, não é? Foi exigido, não é, a obediência ao mandamento, e agora a salvação vem por intermédio da graça, não é? O dom de Deus, o presente do Senhor, a entrega de Cristo, não é, para morrer pelos nossos pecados e salvar a nossa alma. Depois então Paulo passa para os versículos 9 e 10. Nos versículos 9 e 10 Paulo vai tratar sobre um outro assunto de grande importância para a vida cristã, também aqui nos versículos 9 e 10. Logo que acontece, olha aí no nosso texto, não é? A frequência, a mente de Paulo, não é? Ela empreende para um outro rumo agora. Ela volta para uma outra raiz, um outro assunto dentro do próprio texto, e agora ele vai destacar a palavra subir, ou subiu, não é? No verso 9 ele diz: ora, isso é, subiu, que é senão aquele que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Paulo vai destacar esta palavra subiu dentro do texto, aqui no versículo 9. Agora o uso da palavra subiu, isso lhe faz pensar em Jesus, não é? E expressar algo que é admirável para a nossa vida quando nós paramos para analisar o versículo 9. Jesus desceu a este mundo quando entrou nele, não é? Na forma de homem, assumindo, não é? Essa forma corpórica de homem. Ele veio a este mundo. A promessa de Salmo 68 também era esta, não é? De que ele viesse a esse mundo.
E ela se cumpriu em Efésios capítulo 4, versículo 8. Agora nós estamos falando de um Jesus que veio. Ele veio, ele desceu a esse mundo, não é? E também o texto nos diz, ele não só desceu, mas ele também subiu do mundo, quando deixou esse mundo para retornar ao céu. Então veja bem, é a maneira como Paulo coloca no verso 9: ora, isso ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Então Paulo está apresentando um Jesus que veio a esse mundo e que agora está de volta ao céu. E quando ele coloca desceu até as partes mais baixas da terra, nós olhamos para o seguinte: nós devemos primeiramente olhar para a vinda do Senhor Jesus para este mundo, para conviver. O próprio Deus, na pessoa de um homem, vir a este mundo, não é, tomando a forma de servo. Isso já é humilhar-se para que nós pudéssemos ser salvos, correto? Agora, nós não estamos vendo apenas só isso. Nós precisamos nos lembrar que agora Paulo também está tratando sobre uma coisa muito importante, não é? Que existia a grande importância de quando Jesus morresse na cruz do Calvário, vertesse o seu sangue, ele fosse até o Sheol e levasse os nossos irmãos em Cristo do Antigo Testamento para o céu. Eles ainda não estavam lá. E por que eles ainda não estavam lá? Porque o sangue ainda não tinha sido vertido na cruz do Calvário. E agora o sangue foi vertido na cruz do Calvário. Por isso Paulo diz que além de descer à terra, ele desce às partes mais profundas da terra. Ou seja, ele vai em resgate aos nossos irmãos do Antigo Testamento. Ele vai para levar os cativos do cativeiro, levá-los para o céu, para que não houvesse mais o Sheol. E agora somente quando o homem parte dessa terra, ele encontra o Senhor lá no céu. Então Jesus não só desceu a essa terra, como ele desceu às partes mais profundas da terra para resgatar os nossos irmãos em Cristo. Então Paulo nos apresenta o quanto é maravilhosa esta obra salvadora de Cristo Jesus. A redenção em Cristo ultrapassa, transcende, não é? O pensamento, transcende a imaginação da raça humana. Então quando Paulo apresenta esta salvação, este livramento, essa justificação, buscando então mostrar que Jesus Cristo ele desce até as partes mais baixas da terra, ele ainda ama, não é? Veja bem, ele veio e agora ele foi embora, certo? Jesus veio e agora ele foi para a glória. Ele deixou aqui um rastro, pegadas para que eu e você então pudéssemos seguir. Ele deixou aqui uma vida para que nós pudéssemos aprender com ele a servir o Pai. E não só um rastro, uma vida para que pudéssemos seguir, mas também ele nos mostrou o seguinte: que ele mesmo subindo, ele ainda ama os seres humanos. A ressurreição e a ida do Senhor para o céu, muitas vezes parece para alguns crentes que houve uma separação entre Jesus e nós. Não é? Nossa, se Jesus estivesse aqui, não é? A gente fica, não é, querendo a presença física do Senhor Jesus. Paulo vai mostrar uma coisa muito mais profunda do que a presença física. Versículo 10 ele diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Amados, é importante a gente parar para analisar. Se Jesus estivesse aqui até os dias de hoje, se ele ainda estivesse na forma corpórica e ele viesse ao culto na Igreja Batista Dependente Macedônia em Franca, ele poderia ir ao culto da Igreja Batista Dependente lá na Avenida Santa Cruz?
se ele ainda estivesse na forma corpórica, sem a morte, e ainda não foi transformado, ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Então, quando Paulo diz no verso 10, quando ele diz da seguinte maneira: aquele que desceu é também aquele que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: olha, para nós, Jesus ele não deixou de estar conosco, muito pelo contrário. Agora, na glória, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você consegue entender isso? Que na verdade ele não deixou a terra, muito pelo contrário, ele encheu a terra da sua presença. Por quê? Porque ele não está mais na forma corpórica, e sim numa forma glorificada. E agora, na pessoa do Espírito, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o que Paulo está passando para a igreja em Éfeso, provavelmente havia algum tipo de tristeza no coração dos irmãos, não é, pela falta da presença do Senhor Jesus, por achar que Jesus não está aqui, ele está no céu, ele está distante. Paulo está dizendo nada mais, nada menos à igreja em Éfeso o seguinte: enquanto ele esteve aqui, corporicamente, sem ser glorificado, ele não podia ser onipresente, ele não podia estar em todos os lugares. Agora, nós podemos ter a presença do Senhor Jesus Cristo em todos os lugares, e por isso Paulo afirma no final do verso 10, para cumprir todas as coisas. Então, o pensamento que Paulo está colocando diante dos olhos da igreja em Éfeso, não é? Esse encher a terra da presença do Senhor, não é? Ele coloca claramente diante dos nossos olhos a importância de a gente sempre ter essa visão, que não importa onde a igreja esteja, Jesus sempre estará com ela. Se estivermos vivendo momentos de alegria, se estivermos vivendo momentos de tristeza, se estivermos vivendo momentos de paz, se estivermos vivendo momentos de tribulação, de perseguição, é bom que a igreja se lembre que Jesus sempre está com ela todo o tempo agora. Que bênção maravilhosa é lembrar das palavras do Senhor Jesus, quando ele disse: olha, se eu não for, o Consolador não virá. Então é importante que eu vá para que o Consolador venha. Jesus estava dizendo o quê? Olha, vocês precisam da presença de Deus todo o tempo com vocês. Então é importante que eu vá para que Ele venha, e Ele encha os corações de vocês, Ele habite em seus corações, Ele esteja com vocês durante todo o tempo, em todos os momentos. Então Jesus está tratando sobre quem e sobre quem? Ele está falando sobre a terceira pessoa da Trindade. Ele está afirmando que o próprio Deus estará com a igreja todo momento de sua existência. É maravilhoso quando nós olhamos, porque Paulo agora vai começar a tratar sobre o serviço cristão, não é? E muitas vezes nós ficamos receosos acerca do serviço cristão. Muitos crentes têm receio de evangelizar, muitos crentes têm receios de fazer visitas, muitos crentes têm receio de fazer aconselhamento bíblico, muitos crentes têm receios de servir a Deus em diversas áreas na obra do Senhor. E o que Paulo vai dizer é exatamente isso agora. Ele vai dizer assim: olha, a nossa capacitação vem do trono da graça de Cristo, é Cristo que nos capacita. E deixa eu te dizer uma coisa, Ele está com a gente todo dia. Em outras palavras, Paulo está dizendo à igreja o seguinte: olha, deixa eu te dizer, não sofra, não tenha medo, não tenha receios de servir ao Senhor, porque é Cristo quem capacita você, e é Cristo que está com você todo o tempo. Então não há necessidade de trazer no coração receios, medos, preocupações de servir a Deus.
Porque mesmo que você não se ache capaz, mesmo que você se ache o menor de todos, é Cristo quem usa você, e é exatamente esse o lugar que Ele quer que você esteja. Em um lugar, como a gente viu na quarta-feira anterior, em um lugar de humildade, não é? Confiando única e exclusivamente no Senhor, não em nós mesmos. Então Paulo, ele traz os versículos de 7 a 10, um encorajamento para a igreja em Éfeso, porque logo ele vai começar a falar sobre o trabalho, mas antes de falar sobre o trabalho, Paulo quer encorajar a igreja. Então, para encorajar a igreja, ele está dizendo que é Jesus quem capacita, e Jesus está presente em todo o tempo com a igreja. Então também para nós, a mesma mensagem que Paulo está apresentando à igreja de Éfeso, essa mesma mensagem serve para nós. Nós não temos que ter medos, receios, preocupações, se estamos aptos ou não de servir ao Senhor. Nós precisamos nos lembrar que Jesus é quem nos capacita, e Ele sempre está conosco. E nós podemos servi-lo, nós podemos glorificá-lo, nós podemos honrá-lo com os sentimentos claros em nossos corações, e observando aquilo que Paulo disse. Olha, é necessário ser longânimo, é necessário pregar o evangelho da paz e viver a paz, é necessário ser humilde, é necessário mostrar amor, para que nós então possamos ser usados pelo Senhor e não termos medo de ser usados por Deus, porque Deus pode nos usar, porque os homens que Ele usou eram pecadores como eu e você, e os homens que Ele continua usando até hoje são homens pecadores como eu e você. Mas nós precisamos nos dobrar diante do trono da graça do Senhor para aprendermos como ser usados, assim como a palavra do Senhor nos ensina, não é? Deixou claro que esse corpo agora glorificado, não tem as limitações que o corpo físico tinha, e que agora o lugar de Cristo é em todos os lugares, em todos os momentos. Ele que direciona, Ele que dirige, Ele que cuida. Para Paulo, a ascensão do Senhor Jesus Cristo ao céu não significa abandono, mas sim um mundo repleto da presença de Deus. Então nós podemos confiar no que a palavra de Deus nos ensina, porque Deus é maravilhoso, Ele quer usar cada um de nós, e Ele está em todo o tempo nos capacitando e ao nosso lado sempre. Eu espero que você tenha desejo no seu coração de realmente servir ao Senhor, de se dedicar a servir a Deus, entendendo que o que você precisa é de Jesus Cristo, de nada mais. Então nós precisamos ser fiéis ao Senhor em todo o tempo. Amém? Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra nessa noite. Meu Pai, gostaria de pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor encoraje os nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre nos lembrarmos que o Senhor nos capacita para a sua obra, e que o Senhor está conosco em todo o tempo, e não há razão para termos receios e medos em nossos corações em servir ao Senhor. Usa a Igreja Batista Independente Macedônia, aqui na cidade de Franca, para que almas sejam salvas e vidas sejam transformadas. Pai, nos torne um único instrumento de poder e graça, usado pelo Senhor, meu Pai, segundo o que o Senhor quer nos usar, meu Pai, em total e completa obediência à sua vontade, e meu Pai, sempre nos inclinando à Tua palavra, e sempre desejosos de viver a vontade do Senhor. Despeça-nos, ó Pai, para os nossos lares, debaixo de suas santas mãos, e abençoe, meu Pai, o culto também no domingo, possamos louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém.